Queridos irmãos, que Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, e a espiritualidade maior que dirige esta casa, nos inspirem, nos abençoem e convertam este nosso encontro em mais uma ceia espiritual, onde o pão do Evangelho, mais uma vez, seja multiplicado e distribuído a cada um de nós. Conforme anunciado, o tema desta noite é a parábola do bom samaritano, a fim de que possamos revivenciar nesses minutos os ensinamentos de Jesus. Nós iremos fazer a leitura da parábola e concomitantemente os comentários, e iremos ler a fim de que não percamos nenhuma palavra do Cristo nesta belíssima parábola do bom samaritano. E ela se encontra transcrita no Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec a inseriu no capítulo 15, que tem como título Fora da Caridade não há salvação. E a parábola começa da seguinte maneira, é o item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E diz assim: então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei, e aqui a gente já chama a atenção, nossa, que estamos aqui presentes, que era um doutor da lei, um mestre de Israel, que se dirigia a Jesus. E o fato desta pessoa ser um doutor da lei tem grande relevância para o contexto da história ou da parábola contada por Jesus, porque não era qualquer um que se dirigia ao mestre. Mas então, continua o texto, e eu vou começar do início para a gente entender a frase completa. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar. Outro detalhe importante: o doutor da lei não estava ali honestamente para aprender as lições do mestre. Estava ali como um espião. Estava ali com a segunda intenção. E nós, estudando a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, vamos verificar que Jesus era o tempo todo acompanhado por fariseus e por outras autoridades, principalmente da Judeia e mais especificamente as autoridades de Jerusalém, que inclusive se infiltrava no meio do povo para saberem o que Jesus
andava fazendo. E a partir de um certo momento, a intenção deles era tão somente incriminar, de algum modo, o Divino Cordeiro, porque a sua fama se espalhou de tal maneira, as curas que ele fazia era tão esplendorosa que as autoridades da Judéia, principalmente de Jerusalém, ficaram profundamente incomodadas e buscavam de toda maneira uma forma de incriminar Jesus e levá-lo à morte, e conforme sabemos, eles acabaram fazendo isto no final da história. Então, o doutor da lei se levantou, dirigiu a Jesus, como disse aqui, para o tentar. E então o doutor da lei fez uma pergunta a Jesus, dizendo: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? E aqui tem um aspecto muito interessante. A vida eterna. O doutor da lei queria uma resposta concreta de Jesus. Mestre, o que devemos fazer para possuir a vida eterna? Possuir é tomar posse, é ter o domínio, é usufruir como dono, como o possuidor. Só que não era de uma terra qualquer, não era um lote, não era nem uma fazenda, era a vida eterna. E observem que o título do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é Fora da caridade não há salvação. A vida eterna tem diversas expressões. Tem salvação eterna, felicidade eterna, que é algo que a humanidade busca conquistar, pelo menos deseja conquistar, desde os primórdios. Podemos afirmar que as religiões, de um modo geral, se constituem com base nesta ideia e na promessa de conduzir os seus fiéis a essa vida eterna, a esta salvação, aos céus, com a promessa da felicidade eterna. E aqui tem uma característica interessante. Fala a vida eterna, que tem o sentido, porque hoje a doutrina espírita nos auxilia na compreensão da mensagem do Cristo. Eles dizem a vida eterna é a vida do Espírito puro. É aquele estágio que nós conquistaremos e viveremos eternamente felizes. Por isso que tem a expressão vida eterna, felicidade eterna. E o homem, intuitivamente, desde os primórdios, tem a intuição da existência dessas dimensões celestiais, divinas, puras. Por isso que lá na conversa deste doutor da lei com Jesus, ele já fala: mestre, o que devemos fazer para possuir a vida eterna? Nós já vimos que ele não era bem intencionado, não é?
estava ali para tentar a Jesus, buscando construir uma armadilha para o mestre. Respondeu-lhe Jesus: o que é que está escrito na lei? Jesus devolve a pergunta ao doutor da lei. Evidentemente que se não fosse um doutor da lei, o mestre não ia devolver a ele a pergunta. Porque ele, como doutor da lei, conhecia, ou pelo menos devia conhecer, com a devida profundidade, a lei mosaica, que era a lei que regia os hebreus. Era a lei pregada pelos chamados doutores da lei. Os doutores da lei eram, naquela época, os membros do Sinédrio, do grande tribunal de Jerusalém. Jesus, porque olha o detalhe, também a doutrina espírita nos mostra, e o Evangelho diz, que Jesus não precisa que ninguém apresente alguém a ele. Sabem por quê? Porque ele conhece a cada um de nós. Jesus sabe, com toda exatidão, com toda profundidade, abrangendo toda a história de cada um de nós. Podemos hoje, ao voltar para casa, com isso na cabeça: Jesus me conhece, sabe quem eu sou, o que eu estou precisando, o que eu necessito, porque isto é uma realidade, é uma verdade que nós muitas vezes ainda temos dificuldade, vamos dizer assim, de processar no nosso pensamento e na nossa razão, mas está lá na Bíblia. Jesus não precisava que se apresentasse ninguém a ele, porque ele conhecia e conhece a todos nós. Nós fazemos parte do rebanho do Cristo, e ele conhece. O que é que está escrito na lei? O que é que lês nela? Jesus pergunta ao doutor da lei. E ele respondeu, o doutor da lei respondeu, disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu espírito. Este preceito, ele já se encontrava na lei mosaica, no livro Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Então, esta expressão da lei já estava lá no Velho Testamento. E evidentemente que o Cristo sabia. E é esta a razão pela qual ele devolveu a indagação ao doutor da lei. O que é que está escrito na lei? Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de toda a tua força. E aí ele conclui: e ao teu próximo como a ti mesmo. Este preceito do amor ao próximo também já está na lei antiga de Moisés. Está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o que disse Jesus? Jesus aplaudiu. Disse ao doutor da lei: respondestes muito bem. E deu um checkmate no doutor da lei. Disse para ele: faz isso e possuirás a vida eterna. Ou seja, já está lá no Velho Testamento. Você já conhece. Você é o doutor da lei. Em outras palavras, Jesus está dizendo para ele: por que você está me perguntando isso, se você já sabe? Sutilmente, Jesus indaga. Mas aqui tem algo muito significativo com relação ao amor a Deus e o amor ao próximo. Porque são duas regras bem distintas.
que não poderia ser diferente. A regra para nós do amor a Deus é uma, do amor ao próximo é outra. Porque o que é que diz o preceito? Nós iremos ler: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu espírito. O que significa isso? Que deveremos amar a Deus com toda a capacidade que nós temos, com a mais absoluta capacidade de amar. E se a minha capacidade for pequenina, tem algum problema? Evidentemente que não. Quando diz aqui amar a Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu espírito, está dizendo assim, com a fé que você tem. E aí a doutrina espírita jorra uma luz imensa sobre nós. Não ensina os espíritos que somos criados simples e ignorantes? Que somos criados espíritos bem bebezinhos, sem vício nem virtude, ignorando tudo? Por certo que no início da nossa caminhada, o nosso amor a Deus é bem pequenino e não tem nada de errado, está tudo certo, mas isso não deve nos levar à conclusão que não devamos esforçar para crescer espiritualmente, para aumentar essa força espiritual, essa força da nossa alma, do nosso ser, para amarmos a Deus cada vez mais, cada vez com mais força. Mas, se minha capacidade for pequena, eu vou me lembrar que o amor de Deus cobre toda a multidão de pecado e que eu estou justificado, porque o Pai me criou simples e ignorante. Eu sei que um dia eu vou chegar nessa vida eterna. Mas o próprio Jesus já disse a Nicodemos que a gente só chega a Deus se nascer de novo. Somente por meio da reencarnação. E como a reencarnação é uma lei natural, todos nós estamos submetidos a ela, a nossa chegada à perfeição está mais do que segura e do que certa. Esta é a regra do amor a Deus e a do amor ao próximo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. É outra regra. Diz assim para a gente: ama o teu próximo na mesma proporção que você ama você mesmo. Como o próximo é nosso próximo, então a regra, o padrão do amor entre nós é nós mesmos. A capacidade que eu tenho de amar a mim mesmo, eu devo exercê-la com relação ao meu próximo. E conforme dissemos, cada um tem uma capacidade diferente, porque cada um tem uma idade espiritual diferente, cada um está num grau de evolução diferente. Todavia, quando a doutrina espírita alimentando a certeza de que um dia o amor em todos nós será exatamente o mesmo, pela conquista da perfeição espiritual. Mas o doutor da lei não se abateu. Quando Jesus disse para ele: então, se você sabe disso, faze isso e possuirá a vida eterna. Ele prossegue, o doutor da lei.
E diz aqui o texto evangélico: mas o homem, que é o doutor da lei, querendo parecer, olha o detalhe, queria parecer que era um justo, fingindo que era muito justo, querendo dizer assim: olha, Senhor, eu estou doido para amar o meu próximo, mas não sei nem quem é. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? E aqui está muito claro o texto. Querendo parecer que era justo, ele então faz uma segunda pergunta a Jesus. Primeiro ele queria saber o que devia realmente fazer de concreto para possuir a vida eterna. Jesus disse: olha, em outras palavras, está lá na sua lei, na lei mosaica, que você conhece, você é um doutor da lei. Cumpre a lei de Moisés que você vai possuir a vida eterna. Ele não se conteve e, querendo aparentar que era justo, pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus então tomou a palavra e diz, aí vem o cerne da palavra do bom samaritano. Jesus começa então a dizer para ele, ao invés de ficar discutindo, trazendo teorias, Jesus traz uma parábola, porque é uma história com personagens concreta, com objetividade, para deixar a grande lição que Allan Kardec extraiu do Novo Testamento para instituir este capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Jesus então diz, um homem, que ele não indicou quem era, que descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém era a capital da Judéia. E Jericó, uma importante cidade, que ficava num vale, na margem do rio Jordão. Era uma cidade com grande fluxo comercial naquela época. Mas, Jesus diz assim, um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Por que descia? Jerusalém ficava numa região montanhosa. E Jericó ficava num vale. Esse vale era uma depressão da terra. Ficava a 260 metros, mais ou menos, abaixo do nível do mar, a cidade de Jericó. E Jerusalém, que ficava sobre as montanhas, era 740 metros, uns falam em 770, 780 metros, acima do nível do mar. De modo que para ir de Jerusalém para Jericó, se descia mais ou menos 1000 metros. Era uma grande descida. Para a gente ter uma ideia, quem já viajou de Brasília de carro para o sul da Bahia, quando chega na cidade de Vitória da Conquista e desce para Itabuna, ali é mais ou menos 1000 metros. Quem já passou por lá faz ideia de como era a estrada que ia de Jerusalém para Jericó. Sinuosa, cheia de curvas muito fechadas. Quem viaja daqui para o sul da Bahia e desce lá de Vitória da Conquista para a cidade de Ilhéus, por exemplo, sabe que tem hora que o carro você tem que andar a 10, 20 quilômetros ao máximo, porque a gente quase que volta para trás nos paredões das serras. Então era assim a cidade, a estrada entre Jerusalém e Jericó. Jesus diz então que um homem descia da cidade de Jerusalém para Jericó e caiu em poder de ladrões. Foi assaltado. O homem estava descendo na direção de Jericó e um grupo de ladrões o abordou, o assaltou. Disse Jesus, caiu em poder de ladrões que o despojaram, ou seja, tomou tudo dele, tudo que ele tinha, deixou ele sem nada. Cobriram de ferimentos. Após tomar tudo,
agrediram violentamente aquele homem. E continua Jesus. E fugiram, se foram. Após agredir violentamente, eles achavam que tinha matado o homem. Jesus diz assim: deixando-o semi-morto, ou seja, desacordado, inconsciente, cheio de feridas, caído na beira daquela estrada. Jesus então continua dizendo ao doutor da lei: aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, se ele estava descendo, ele estava indo também, assim como o homem, da cidade de Jerusalém para Jericó, que é igual aqui em Brasília, que quando a gente vai para Sobradinho, o povo diz assim: fulano subiu lá para Sobradinho, que fica lá em cima, lá no alto. O povo de Sobradinho, quando fala que alguém foi para o plano, fulano desceu para o plano. Todo mundo já ouviu falar na subida do Grande Colorado, não já? Para chegar a Sobradinho. É natural isso, a gente faz essa ligação. Em todas as cidades tem fulano desceu, fulano subiu, dependendo da inclinação topográfica do terreno. Então um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Ou seja, o sacerdote viu o ser humano caído, desacordado, semi-morto, e não quis nem saber. Ele viu, disse Jesus, mas nem se interessou em saber quem era. Não podia ser um parente dele? Um amigo? Um fiel da igreja dele? Jesus então traz a figura do sacerdote. Porque o sacerdote, meus irmãos, o sacerdote é aquele que vive às custas da sua igreja. É uma profissão. Eles são religiosos profissionais. Ganham para isso. Têm o dever. Ainda que não sejam despertados para a caridade. Têm o dever do bem, do socorro. Jesus disse, ele viu, mas seguiu adiante. Nem parou, pelo que disse Jesus. Sequer parou para saber quem era. E aí Jesus continua dizendo ao doutor da lei: um levita, aí é outro personagem, ele era um sacerdote, agora é o levita. E o levita era um meio sacerdote. Os levitas eram originários da tribo de Levi. E eles desempenhavam uma função importante nos templos. Eles eram os administradores dos templos. Exerciam a função quase que de sacerdote. E também eram mantidos, porque isso era da tradição deles. Quem eram descendentes daquela família exercia essa função. Não era todo mundo que podia entrar nos templos, porque eram muito sagrados. Eles tinham, vamos dizer assim, toda essa deferência. E o levita, então, que era considerado um homem quase santo também. Porque os sacerdotes se sentem santos, não é isso? Somente os mais antigos, até hoje ainda parece que é assim. Eles se colocam entre nós e Deus. A gente só chega a Deus através deles. Eles substituíram o Cristo. Mas o levita, então, disse Jesus, um levita que também veio àquele lugar, também, ele estava descendo, também da cidade de Jerusalém para Jericó, pelo mesmo caminho, tendo-o observado. Veja que o levita não só viu e seguiu adiante, não, ele observou. Observar é constatar, é verificar, é ver as circunstâncias, talvez ver se conhece, se é algum conhecido, se é algum parente, se é uma pessoa próxima, se é alguém importante da comunidade. Porque disse o mestre, um levita que também veio àquele lugar, tendo-o observado. Porque a gente viu que o doutor, o sacerdote, só viu e seguiu adiante, nem parou. Esse observou. Mas disse o mestre, passou igualmente adiante.
O levita também, apesar de ter observado. E diz Jesus que o homem, a vítima, estava semi-morta, desacordado. Houve uma tentativa por parte dos assaltantes em matar a vítima. E na cabeça deles deixaram ela morta. Então diz o mestre, passou igualmente adiante. Não socorreu o levita. E aí Jesus prossegue, contando a história do assaltado, da pessoa que tinha sido vítima de um assalto na estrada entre Jerusalém e Jericó. Jesus diz, mas um samaritano, olha, um outro personagem, este agora é um samaritano. E os samaritanos, lá na Judéia, eram mal vistos, considerados mais atrasados, porque os samaritanos haviam se separado daquelas tribos da Palestina. Eles não seguiam a grande religião conforme pregavam os doutores da lei de Jerusalém. Tinha lá a interpretaçãozinha deles. Eles eram considerados pessoas sem fé, pessoas sem qualidade, pessoas sem valor, o samaritano. Mas olha o que diz o mestre. Mas um samaritano que viajava, diz Jesus, esse samaritano viajava. Existe viajar e voltar da viagem, não é assim? O fulano está voltando de viagem. Fulano está viajando. Não está viajando, está indo, não é assim? Então diz aqui, mas um samaritano que viajava. E olha o detalhe. O que ocorre é que Samaria, a província de origem dos samaritanos, ficava ainda além de Jericó. E por isso a gente pode deduzir que ele estava subindo, viajando de longe, porque Samaria era como se fosse um estado. Era mais ou menos assim. Se a gente comparar Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais, como se Goiás fosse a Judéia, Distrito Federal fosse a Samaria e Minas Gerais fosse a Galileia. Então, esse viajante, esse samaritano, estava de viagem. Não só passava por ali, não, era uma viagem. Viagem que quando a gente faz é o quê? É uma distância maior, não é? Ninguém diz assim, olha, fulano viajou do Guará para Taguatinga. Fala? Não, não fala. No mínimo para Goiânia, para São Paulo, não é assim? E aqui diz, o samaritano viajava. O samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, ele viu assim como sacerdote, ele viu. Tendo-o visto, foi tocado de compaixão. E o que é compaixão? O que é sentir compaixão? Sentir compaixão é sofrer com a dor alheia. É sentir a dificuldade do outro. É não se permitir de abandonar aquele que está chorando, que está sofrendo, que está necessitando de uma mão amiga, que precisa de um gesto de caridade. Jesus diz então que o samaritano foi tocado de compaixão. E aí ele narra, aproximou-se da vítima. Jesus diz que ele, tocado dessa dor, desse sofrimento, chocado, quiçá tremendo, abalado, disse o Cristo, se aproximou da vítima, se aproximou dele, deitou-lhe óleo nas feridas. Óleo. Vocês sabem que o óleo, durante muito tempo, e ainda até hoje,
ele é utilizado como substância medicamentosa, porque o óleo tem uma característica, ele preserva as substâncias sem degradar. Existe um óleo muito famoso aí, andiroba, não sei se alguém já ouviu falar, que vem lá do norte, lá do Pará, que é cicatrizante. Tem o óleo do mastruz. Então diz que o samaritano, ele era prevenido. Ele estava viajando, mas ele tinha o óleo, que não diz qual óleo. Certamente era um óleo cicatrizante. E ele passou nas feridas daquela vítima. Em seguida, deitou-lhe vinho. Passou o vinho também, disse Jesus. Por que será? É porque o vinho possui o álcool. E o álcool combate a inflamação. Há 2000 anos atrás se fazia isso. Era natural, mas não precisa de 2000 anos atrás, não. A gente vê nos filmes, um pouco mais antigos, jogavam tequila, cachaça, por causa do álcool. Veja que circunstância interessante. Ele botou vinho, tinha vinho, o vinho tem álcool, para evitar infecção naquela pessoa. E olha que era um samaritano, era de outras terras, de outra província, e mesmo assim foi tocado por uma pessoa que ele não conhecia, que provavelmente era também um judeu, da mesma raça do sacerdote, do levita. E ele então passou óleo e vinho nas feridas. E as pensou, disse Jesus, pensar e cuidar. Além disso, ele certamente limpou aquelas feridas, tirou o sangue coagulado, fechou de alguma forma as feridas abertas. Veja o cuidado desse samaritano com este irmão. Em seguida, depois, disse Jesus, colocou-o sobre o seu cavalo, colocou a vítima sobre o cavalo deste samaritano, levando-o a uma hospedaria, a uma pensão. Ele certamente foi andando, puxando o cavalo devagar, porque o homem estava desacordado. Pela experiência, ele colocou ele transversalmente sobre o arreio, sobre a montaria, e devagarinho levou aquele homem semi-morto. E disse mais Jesus, depois dele ter passado óleo para cicatrizar, passado o vinho para evitar a inflamação, limpado aquele homem que estava sujo e com sangue coagulado, ele botou no seu cavalo e levou para uma hospedaria. Mas não ficou por aí. Jesus afirma que, chegando na hospedaria, ele cuidou do homem. Passou a noite cuidando daquela vítima, daquele irmão que ele sequer conhecia. Passou a noite. E aí Jesus continua. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, ou seja, ao dono daquela hospedaria, dizendo, denário era um valor daquela época que significava um dia de trabalho. As diaristas cobram entre 100 e 150 reais por dia. Ele deu 2 denários, ou seja, o valor de 2 diárias para o hospedeiro. Mas não ficou nisso não. Ele precisava concluir a sua viagem e disse ao hospedeiro, trata muito bem deste homem. Não disse, cuida desse homem. Trata bem. Não, trata muito bem deste homem. Ele recomendou ao hospedeiro. E tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Então chamou o hospedeiro e disse, olha, eu preciso seguir a minha viagem.
está aqui 2 denários, talvez hoje uns 200 ou 300 reais, que era só para a despesa, porque naquela época não era como hoje, não tinha hospital. Dificilmente se encontrava um médico. Os médicos eram práticos. Não tinha ainda as universidades da medicina como hoje. Deu para o hospedeiro 2 denários e disse: cuida muito bem deste homem. E tudo o que gastares a mais, quando eu regressar, eu lhe pagarei. Evidentemente que a atitude moral deste samaritano dava crédito suficiente para que o hospedeiro acreditasse que ele realmente retornaria para verificar se houve mais algum gasto. Muito bem. Jesus assim encerra a parábola, mas ele então se dirige agora ao doutor da lei, aquele que fingiu ser justo, que foi lá com armadilha para tentar Jesus, como se o mestre não fosse a consciência plena do nosso planeta. Veja que ingenuidade dos doutores da lei daquela época, porque foram várias as armadilhas. Jesus teve até que sair correndo em determinados momentos para não ser apedrejado. E Jesus saiu correndo porque ele tinha medo de morrer? Evidentemente que não. Para que aqueles irmãos tão pobres, tão ignorantes, não cometessem atos tão degradantes. Mas aí Jesus volta ao doutor da lei e pergunta: qual desses 3, ou seja, o sacerdote, o levita e o samaritano, te parece ter sido o próximo? E aqui Jesus inverte totalmente as coisas. Dá uma lição profunda ao doutor da lei. Porque o doutor da lei estava procurando um próximo para fazer o bem, para amar, para fazer a caridade. E ele queria dizer que não encontrava, não sabia nem quem era. Quem é o meu próximo, Senhor? Mas observem como Jesus inverte. A pergunta do Cristo é esplendorosa. Ele diz assim: qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu em poder de ladrões? Então, o próximo não era o assaltado, o semi-morto, o que estava na beira da estrada. O próximo aqui é o samaritano. Porque todo aquele que nós amarmos será o nosso próximo. Todo aquele a quem fizermos o bem será o nosso próximo, porque nós é quem temos que ser o próximo dos nossos irmãos. E aí o doutor da lei diz a Jesus: aquele que usou de misericórdia para com ele. O doutor da lei diz: ah, mestre, ele perguntou, qual dos 3 você acha que foi o próximo? Ele diz: aquele que usou de misericórdia. E o que é misericórdia? Primeiro falou-se na compaixão, que é sentir a angústia, a dor, o sofrimento do nosso próximo. É ter a capacidade de sentir aquilo que o próximo está sentindo. E a misericórdia é o quê? É a ação no bem. É uma vez sentindo isso, que o nosso próximo precisa de nós, fazermos como o bom samaritano. Cuidar, zelar, recomendar, auxiliar
inclusive monetariamente, se possível. Numa palavra, exercer a misericórdia é praticar a caridade na sua expressão mais pura, mais profunda. E nós sabemos, hoje com a doutrina espírita, que a caridade nada mais é do que a materialização do amor entre nós, através de todas as atitudes do bem. Toda atitude do bem, seja ela moral, seja ela material, chama-se caridade. Fazer o bem indistintamente, como fez o samaritano. Ele era de outro estado, de outra província. Ele não estava ali a serviço do povo, porque o sacerdote está. Porque o sacerdote é mantido pelos seus fiéis. É a igreja que o mantém. Jesus, então, vem nessa passagem dizer para nós que não são as religiões que salvam. As religiões são importantes, são instrumentos, auxiliam, mas o que realmente nos leva a Deus é a internalização do amor e a sua prática. Por isso que Jesus afirma: sereis felizes se compreendestes o que eu disse, porém, sob a condição de praticar. Meus irmãos, sejamos nós, com a luz e o amor de Jesus, os samaritanos da doutrina espírita. E que Deus nos abençoe.